muito bom dia. O Papa Francisco aderiu à luta ambientalista e prepara um documento contra o aquecimento global. A preocupação que ele manifestou é de que o aumento da temperatura sacrifique de forma mais intensa as populações mais pobres. Porém, esse tema não é consenso. Há especialistas que defendem que o alerta sobre a mudança do clima é exagerado. Nós vamos conversar sobre o assunto com Lisandro Gemiak, que é meteorologista e coordenador do Instituto Nacional de Meteorologia. E no segundo bloco, o nosso convidado é um cientista da religião, historiador, que vai tratar sobre os assuntos polêmicos que o Papa tem trazido para a pauta da Igreja. Alguns especialistas em clima defendem que foram feitas previsões catastróficas demais sobre o aquecimento global. E há até uns radicais que dizem que essas previsões foram uma farsa. Bom dia, Lisandro. Bom dia. Quer dizer, nós temos aí duas correntes, né? O aquecimento global, que já foi uma teoria aceita por todo mundo, hoje não é. Hoje em dia sempre teve digamos assim, os dissidentes, né, dessa teoria. Mas muito se especulou em torno de interesses financeiros e outros, mas cientificamente o aquecimento global ele é comprovado. Não tem como a gente negar que o planeta está aquecendo, né? O que ocorre é as projeções para o futuro, né? Essas projeções elas ainda carregam uma série de incertezas. Então eu acho que ambos os lados tem algum ponto de razão, mas não há um consenso assim. Mas a grande maioria dos cientistas hoje é unânime em dizer que há o aquecimento global, que as mudanças climáticas estão ocorrendo, mas a intensidade delas ainda é muito discutível. E o que foi revisto aí da teoria? Eu andei lendo algumas partes do último relatório do IPCC e tem vários pontos de projeções para o futuro que elas são baseadas em modelos numéricos de previsão do tempo, que é aqueles que rodam nos supercomputadores, né? Então, esses modelos numéricos, eles ainda, embora tenham avançado muito nos últimos anos, eles ainda têm algumas restrições, alguns processos físicos dentro da atmosfera que não são resolvidos muito corretamente, né? Embora o avanço dos últimos anos, eles ainda têm essa restrição. Então, todas as projeções que eu vi lá do IPCC... O IPCC... é o painel intergovernamental de mudança climática, que é um órgão da ONU, né, que reúne cientistas do mundo todo. Então, todas as projeções lá que eu acompanhei nesse relatório, elas dão as projeções muito prováveis, mas ainda há um certo grau de incerteza. Elas não são 100% assim, aquilo que vai acontecer e pronto. Então, alguma coisa... e no geral são projeções, né? Projeções a gente pode fazer até mesmo com a climatologia que já ocorreu, né? Por exemplo, aqui na capital a gente sabe de anos muito mais secos do que esse ano, que esses últimos 2 anos que passou. Que está chovendo menos. Que está chovendo menos. Então, lá na década de 60, 70, chovia em torno de 10 a 15% menos do que chove nos dias atuais. Não chovia mais, não? Não, chovia menos. Chovia menos, embora a chuva fosse mais bem distribuída, mas chovia menos. Entendi. Né? E a mudança climática, ela ocorre naturalmente, né? Ao longo da série de dados que a gente tem disponível, embora a nossa série de dados seja uma fração muito pequena da vida do planeta, a gente sabe que sempre existiram mudanças climáticas e várias variáveis que vão mudando ao longo dos anos. O clima não é algo estático e perfeito assim que a gente possa caracterizar definitivamente. Matematicamente. Matematicamente até dá, mas... Uma probabilidade. Mas definitivamente, assim dizer, as características aqui são essas. A gente não tem como fazer. Então a gente se baseia nos dados históricos, na pequena história de dados que a gente tem. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, que é uma das estações mais antigas do estado, tem 100 e poucos anos de dados. De registros meteorológicos.
Então esses registros ainda não foram bem analisados para ver quais as variações. Mas, por exemplo, o ano passado, né, foi um ano quente, né? Todo mundo pensou em aquecimento global. A questão é que também a gente sente mais os efeitos localizados. Quando a gente pensa em aquecimento global, a gente tem que pensar em algo mais amplo, que envolve o planeta todo, né? Mas geralmente a gente não tem essa condição de percepção de algo além do que a gente vive. Esse aumento de temperatura é de coisa muito pequena, né? Meio grau. As projeções lá do IPCC é meio grau em média, né? Meio grau a 1 grau em média, né? Daqui a 30 anos, né? Uhum. Então esse ano, especificamente esse ano passado, que a gente sentiu muito calor, foi por causa também da falta de chuva, que um dos fatores que regula aqui a temperatura aqui na nossa região é a chuva, principalmente no verão, né? Que a gente tem um verão muito chuvoso. Então, se a chuva não ocorrer, normalmente esquenta mais, né? Mas as variáveis, elas são muito complexas. A gente, os meteorologistas têm grande dificuldade de analisar essas variações todas e dar uma previsão com certeza. Como especialista, né, doutor nessa área de meteorologia, você acha que é uma preocupação, por exemplo, que chega a ser humanitária, né? Quando o Papa Francisco manifesta preocupação com o aquecimento global, ele está preocupado com o impacto que isso vai ter nas populações pobres. Essa preocupação humanitária se justifica? Eu acho que em partes, porque o que acontece quando a gente estuda o clima, a gente tem condições de fazer várias projeções, como foi feito lá nesse documento do painel intergovernamental, do IPCC. Então, o que acontece é que a gente não sabe, na verdade, a gente não sabe se vai ocorrer as projeções para baixo ou para cima. Né? Então, a princípio, quando a gente não conhece alguma situação, a gente se prepara para o pior, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo aqui de Belo Horizonte esse ano, que a gente está sofrendo, já provavelmente vai sofrer até agosto, setembro, até meados de outubro, com escassez hídrica, né? Que os nossos reservatórios estão baixos. Então, a gente pode fazer a projeção para o ano que vem. O ano que vem, o que pode acontecer? A estação chuvosa, 2015, 2016. Então, ela pode ser na média e resolver o problema, pode ser acima da média e resolver completamente o problema, acabar com a escassez, repor os reservatórios, ou pode ser abaixo da média. Então a gente não tem condição de afirmar o que vai ocorrer daqui para o final do ano. Então, se for abaixo da média, a gente vai ter uma situação extremamente crítica, né? Então a gente tem que se preparar para o pior dos cenários. Então, quer dizer, nessa ideia de se preparar para o pior dos cenários, então a gente tem que contar com a possibilidade do aquecimento. O que a gente poderia fazer? Assim, o principal vilão são as emissões de gases, de gás carbônico, é isso? Isso. A gente teria que atacar esse problema. Teria que atacar esse problema, mas aí entra numa questão muito complexa, né? Porque que leva às teorias do pessoal, dos negacionistas, né, do aquecimento global, que é o problema do desenvolvimento econômico, né? Então, geralmente o desenvolvimento econômico ele está atrelado a emissões, né? Progresso e poluição. Progresso e poluição. Então, o que ocorre? Se a gente dissesse no mundo todo entrar num consenso, vamos diminuir as emissões, a não ser que agora está surgindo novas tecnologias de energia solar, que até então eram muito caras, estão ficando mais baratas, mas o grande motor do mundo ainda é o petróleo, né? Então não tem jeito. E quanto mais se queima petróleo, mais se gera riqueza, e isso, se entrasse num consenso assim, acabar com as emissões agora, para a gente diminuir essa interação entre o efeito dos gases, do efeito estufa, com a variabilidade natural, que eu acho que é os dois efeitos conjuntos que causam esse aquecimento global, a gente ainda ia ter algum aquecimento durante vários anos. A gente não sabe precisar quantos.
É como se a gente ainda fosse pagar pela poluição que já foi emitida. É aquela corrida, né? Que você está correndo, você não consegue parar de vez. Ele vai diminuindo aos poucos até parar. Mas é muito pouco provável, né? Porque algumas nações elas estão começando o seu desenvolvimento agora. Como o próprio Brasil, né? Que desenvolveu muito nos últimos anos e está causando mais emissões. Tende a aumentar. A China e a Índia, que são países muito populosos, que ainda tem um grande faixa para crescer e para produzir mais poluição. Agora, por exemplo, os estudos, né, que há uns anos atrás apontavam na direção de um aquecimento muito intenso, muito certo, esses estudos pressionaram para acordos internacionais como o Tratado de Kyoto, redução de emissões. O bom dessa polêmica toda é que a gente está reavaliando o nosso modo de vida. Então, o nosso modo de vida, por exemplo, eu sempre cito o caso aqui do Rio Arrudas. Você imagina se no começo do século, ao invés de concretar tudo, a gente deixasse uma faixa de mata de cada lado, que área de lazer a gente teria em Belo Horizonte hoje para sentar na beira das árvores, sentindo o rio passar. Ia ser uma coisa muito, muito boa, né? Então, isso está levando a gente a pensar o nosso modo de vida, repensar, ver, será que a gente precisa de um carrão grande mesmo? Será que a gente precisa gastar muita energia? Então, isso tudo está levando a gente a raciocinar sobre o nosso modo de vida, que é uma coisa muito boa. Então, mas a questão ainda é muito complexa e muito discutível. Ainda que a gente não consiga fazer exatamente a previsão desse futuro do clima, tá certo que o planeta, né, a atmosfera está sobrecarregada desse uso que a gente tem feito, né? Ainda é polêmico. Tem alguns cientistas que dizem que a gente é muito pequeno, mas é considerável que a poluição, isso está aumentando ao longo dos anos, né? Então, quanto mais se queima os derivados do petróleo, mais poluição na atmosfera, né? Aqui na capital também a gente sente os efeitos dessa quantidade imensa de carros, principalmente nos meses mais secos, que o tempo é mais estável, a gente sente muito os efeitos da poluição. Tá certo, Lisandro, obrigada, viu, pelas explicações. Obrigado. Ótimo dia para você. E daqui a pouco, no próximo bloco, o aquecimento global é só um dos temas polêmicos em que o Papa Francisco se meteu. Nós vamos falar sobre essa nova postura do líder da Igreja Católica já já.